Desde a era medieval, entre os séculos V e XV, onde vigorava o sistema feudal, o clero e o Estado estavam estreitamente ligados. Essa íntima relação entre ambas as esferas religiosa e política perdura e é perceptível no mundo odierno, desde os países mais desenvolvidos até os municípios de nossa região. No caso do município de Graça, podemos perceber a relação de mútuo apoio entre ambas as partes, que, inclusive, foi imprescindível para sua emancipação política. O município de Graça já pertenceu a Sobral até 1872 e a partir daí foi distrito de São Benedito, até o ano de sua emancipação política em 1987. Uma informação de extrema relevância é a da primeira tentativa de emancipação gracense. Datada do ano de 1962, a emancipação já havia sido empreitada e votada. Porém, quando finalmente iria se desmembrar da cidade de São Benedito, em 1964 a ditadura civil-militar se instalou no país. E com a chegada de João Goulart ao poder, o mesmo tomou uma medida que vetava todos os plebiscitos até então votados e em espera a serem aprovados, impedindo o êxito da ascensão emancipatória gracense. Porém, com incessantes tentativas de ganhar autonomia por meio da emancipação, finalmente em 1987, por intermédio do Decreto de Lei nº 11.309, do governador Tarso Ribeiro Gereissati, o município conquistou a tão almejada independência política, junto a um plebiscito popular, sob influência do padre Raimundo Nonato Rodrigues, religioso e político em seus atos. A Igreja da Lapa possui cerca de 250 anos. Em 1805, houve o primeiro registro de um padre, que afirmava a existência da mesma, na época uma capela feita de palha. Em seu prelúdio, o Graça era um corredor de charque, que nada mais é o transporte de carne. Isso foi propício devido ao Graça possuir ladeiras que levam aos locais serranos da região. A independência gracense foi organizada e auxiliada pela influente família Alves. O Graça é majoritariamente católico. A Igreja Protestante chegou ao município em 1985. No mesmo ano, houve a criação da feira e a Igreja de Nossa Senhora das Graças passou à paróquia. A imagem de Nossa Senhora das Graças veio de Portugal em caravelas. Padre Lúcio foi empossado no ano de 1978. Augusto Brito foi o primeiro prefeito do município, eleito no ano de 1988 e contou com a ajuda de seus irmãos Pedro Neudo e Jonas Brito.
noite, senhor Murilo. Desde já agradeço a sua participação e por ter cedido uma entrevista ao nosso documentário. Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. Primeiramente, qual o seu ponto de vista sobre a política e a religião no mundo? Bom, é importante frisar que política e religião sempre caminharam junto desde os primórdios do mundo moderno, ou até antes disso, visto que antigamente os reis é que nomeavam os papas, e junto este binômio religião e política tendia ou tendeu sempre para que as coisas caminhassem numa normalidade, entre aspas. Então, não vem de agora esta associação política e religião. Já vejo de muito tempo quando os dois se uniram para se manterem no poder por mais tempo. Quais fatores você aponta como importantes para que a política e a religião caminhem juntas ou próximas? É o seguinte, dizem que a política e a religião são o ópio do povo. Então, pessoas com menos esclarecimentos tendem a ser mais religiosas e, por conseguinte, mais fáceis de serem conduzidas. O político, geralmente, quando ele é político, ele tem a tendência de dominar bem as massas, de liderar, de ser um guia, de tentar ser assim alguém que antevê as situações, as possibilidades. Então ele, nessa condição de líder, de guia ou de salvador, como muitos dizem, ele se aproximando da religião, ele tem um campo fértil para explorar os seus objetivos. É muito comum que um padre, quando um líder religioso, quando ele se decide por um lado, por um partido, ele tende a fortalecer aquela coligação. E isso facilita sobremaneira, muito mesmo, os pleitos daquele grupo que está pleiteando alguma coisa. E na nossa localidade, na nossa realidade, existe ou existiu isso? Explique. Sim, como nós somos oriundos de uma região muito pobre, de região de subsistência, pessoal pobre, que depende de vários fatores, no caso assistencialistas. Os primórdios de nossa região aqui, na primeira eleição, nós tivemos uma junção ou uma adesão da religião à política, que, se não foi determinante, foi substancial para que os resultados surgissem da forma que surgiram. Então, nós tivemos, eu não posso dizer que o padre tenha se engajado partidariamente, mas ideologicamente ou de alguma forma ele se dedicou a um lado, e este lado foi vencedor com uma sobra muito grande, com uma vantagem gigantesca, e acredito que tenha sido com o incremento deste apoio que este religioso à época deu. Hoje em menor intensidade, porque hoje as pessoas esclarecidas tendem a não seguir roteiros previamente organizados. Mas à época, em 1988, 1987, quando nosso município emancipou-se politicamente, nós ainda tínhamos uma cultura muito verde, muito desenraizada, de cabeças pensantes, faltando no município. Então, muita gente tendenciou-se a seguir a orientação religiosa, e com a afinidade, a união entre a religião e o grupo majoritário que venceu, que inclusive permanece no poder, não estou falando politicamente, estou apenas explicando a realidade, que a política é importante, a politicalha é que é perigosa, mas esse grupo, apoiado pelo padre, pelo religioso da época, conseguiu o primeiro mandato,
conseguiu o segundo, conseguiu o terceiro, conseguiu o quarto, alternou-se no poder familiarmente, virou como se fosse uma oligarquia política, apenas foi derrotado já na penúltima, nas eleições de 2012, e mesmo assim voltou ao poder. Ou seja, não estou falando mal dos políticos, estou apenas explicando historicamente o que aconteceu da união com a política, trazendo do macro para o micro, do mundo para a nossa realidade local. Muito obrigado.